Nosso quadro de psicologia, nós temos aqui a doutora Karine Scalco-Zandoná e hoje o nosso tema é filhos de pais separados. Tem problema? Todo mundo tem, né? Imagina as crianças. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Karine, eu conheço várias pessoas que têm dificuldade em aceitar a separação, porque normalmente um quer se separar e o outro não. Mas a adulta acaba dando um jeito e resolvendo as coisas, nem que seja na porrada, né? É. Agora, criança, como é que fica a cabeça de uma criança que não tem essa percepção? Pelo menos eu imagino que não tenha, né? Ai, pai e a mãe separou, tem duas casas, depois tem uma terceira, porque fatalmente as pessoas acabam se envolvendo. Como é que fica a cabeça da criança? Ela precisa de uma ajuda? Com certeza. E antes até da separação, os pais precisam preparar essa criança do que ela vai enfrentar, do que é que vai acontecer. Já no primeiro momento, eliminar qualquer tipo de culpa que a criança possa sentir pelos pais estarem se separando, então que isso aconteceu, é um processo e tal. Porque é muito comum a criança assumir a culpa e achar que, porque não obedeceu, porque não se comportou. Então, mas o na mundinho, cabeça dela não é bobagem. A fantasia da criança faz com que ela se culpe. Então, já eliminar qualquer hipótese de culpa, explicar que o papai e a mamãe não tem mais aquele amor, mas que continuam sendo amigos e tal, ok? Por quê? O que mais me preocupa e que eu vejo muito no consultório quando os pais me procuram para essa questão da separação. Quando acontece uma fusão num casamento, tanto o pai como a mãe, eles acabam reestruturando a vida, se reorganizando resgatam uma autonomia, uma independência, hábitos antigos que eles tinham. Ok, eu acho isso saudável. Ótimo, super saudável. Porém, cada um vai para o seu lado e fica uma criança ali no meio, às vezes uma, duas, três. E essas crianças, elas ficam perdidas, sem um norte, ok? Você me entende? Sim. Então, cada Por isso um que o adulto resolve essas coisas, e a criança? Cada um refaz a sua vida e a criança fica ali meio perdida. Entre dois mundos. Justamente. Então, existem fases do desenvolvimento, tanto na infância quanto na adolescência. O jovem já é mais fácil para ele assimilar esse processo de separação dos pais. Agora, a criança, não. O adolescente, uma fase onde ele precisa de uma estrutura familiar, também é um pouco complicado. Então, os pais precisam ter uma clareza do que eles estarão enfrentando, não só com o processo todo, muitas vezes acaba sendo litigioso, mas o que eles vão enfrentar com essa criança, com esse adolescente, como que ele vai estar vendo isso, de que maneira eles podem ajudar para passar uma segurança, porque, Val, o que mais acontece é cada um segue sua vida e os filhos ficam um pouco abandonados, né? Então os pais precisam olhar para esse contexto que eles não têm mais vínculo familiar ali de marido e esposa, mas os pais continuam existindo. E é isso que precisa ser passado para a criança, para o adolescente, para o fruto daquele matrimônio. Uma coisa muito equilibrada, né? Conversar antes de separar. Claro. Normalmente não é assim, né? As pessoas se separam e depois vão ver o estrago. Então vamos partir do comum, né? Se separou, não teve toda essa conversa. O que eu quero deixar claro aqui, passar a informação é, se você se separou, se tem filho pequeno, o indicado seria levar para uma terapia, passar por algum tipo de consulta, de tratamento, para ver como está o equilíbrio. Porque eu sei que eu tenho sobrinhas, comigo ela se comporta de uma maneira, com a mãe é de outra e com o estranho é de outra. Tem mãe, tem barda, normalmente com o tio, com a mãe. Com o estranho é descolado, você não reconhece a criança. Então ela pode estar camuflando. O indicado teve uma separação, teve traumática ou não traumática, há uma ruptura. Então a criança precisa entender isso e um profissional vai saber fazer isso corretamente. Orientar, porque o objetivo da terapia é preservar essa criança, esse adolescente ou fruto desse matrimônio que fracassou, ok? Então, orientar realmente esses pais, o que eles vão dizer, como eles vão falar, de que maneira eles vão expor. Às vezes a separação é litigiosa, então um dos cônjuges pode ter feito algo que o outro não concorda. Sem exposições, não é momento de criar mais conflito, não é momento de fazer uma alienação com a criança, nada disso. Porque estamos falando de um serzinho em formação que vai precisar de um ambiente seguro. Ele não tem mais aquele ambiente seguro, mas ele pode ter pais que ele ainda entende como uma referência. Então os pais nunca podem deixar de ser essa referência saudável para o filho, independente do que ele fez, do que cometeu, das coisas, né, dos que acontecem na vida do casal. Eles precisam se preservar enquanto formadores de
uma pessoa Porque a ali. criança, o que ela vai ser como adulta é o que ela recebeu, reflexo. reflexo do que ela Isso recebeu mesmo. na infância. E uma separação, uma ruptura, é comum, isso pode acontecer, não deixa de ser uma perda para o casal, uma perda para a criança. Sim. Isso tem que ser trabalhado, Sim. né? Nem tudo na vida são flores. ok. Mas de que maneira isso vai ser trabalhado para que não traga lá na frente consequências negativas? Tem Eu que vejo resolver. muito no consultório o casal que me procura, já separou, quando me procura para eu fazer uma avaliação como está o emocional daquela criança com a separação. O casal que teve uma preparação, que conversou com aquela criança, que se preocupou, que preservou a identidade e toda aquela coisinha, a integridade da criança, Val, Tranquila. é uma beleza. Vai que é uma tranquilidade. Os outros Agora, aqueles têm que, problema. né, a mãe, o pai já queriam se separar, mas comunicam todo mundo. De Não uma é vez assim? só. O comum é isso, por isso que eu disse. Às vezes conta pra amiga, mas tem uma pessoinha ali que é o mais interessado, Sim. que é o filho. E às vezes os pais falam, ele não vai entender. Entende, absorve o que está acontecendo no contexto. Se o É pai só e a você mãe... tratar a pessoa. Claro, se o pai e a mãe estão vivendo um conflito, a criança vai absorver esse conflito. Então, senta com essa criança, converse, explica. Tá inseguro, procura uma orientação psicológica que, olha, é uma coisa que vai trazer ganhos no futuro. Certeza absoluta. Então, o que eu queria saber era isso, né? Então, a melhor separação, uma criança precisa de ajuda. Agora, daí, depois que passou essa fase, normalmente, cada um vai ter uma outra família. Daí ainda tem essa convivência que a criança ainda tem que entender. Isso. É fácil de entender quando tá tudo E organizado? aí viram novos irmãos, novos tios, novos avós, a família né? aumenta. Isso, E a então tem cabeça da criança deve ser criança que difícil lida isso, bem né? com Porque isso. é do lado do pai e do lado da mãe, claro, né? A família os dois lados. duplica. Justamente. Então tem que tomar cuidado, isso também tem que ser comunicado, tem que ser informado. Olha, eu estou tendo uma pessoa... Dá um tempo para isso, né? Dá um tempo para elaborar esse processo de separação aí, porque quando os dois se separam, é comum isso. O pai retoma a vida de solteiro e a mãe retoma a vida de solteira. Sim. E aí a criança fica ali, começa até com os medos, umas inseguranças. Então ela vai precisar por um período de tempo de uma atenção redobrada desses pais. Aí depois pode apresentar um novo relacionamento, os novos irmãos, nova família, mas sempre comunicando antes, explicando. Pausadamente. Isso, pausadamente. Porque eu vejo que acontece muito. Separou, já tem outra pessoa, coloca todo mundo dentro de uma casa e todo mundo tem que se dar bem. E aí não tem como. Panela ferve, né? Porque é impossível. É isso aí. Então dá para preservar, para não chegar num conflito pior, para não chegar... Porque aí, se os filhos não se derem bem, não assimilarem essa separação, como é que o novo casal vai viver? Não vai ser nada saudável. Então precisa consertar a cabeça das crianças para ter uma vida saudável. Isso. Muito bem. Obrigado por seus esclarecimentos. A nossa Obrigada. ideia aqui é passar informação, ajudar você que está passando por um tipo de problema ou precisando de uma ajuda. Então, a separação, por melhor que ela seja, por mais conversada que seja, o ideal quando tem criança é cuidar da saúde mental desses seres pequenininhos, porque eles vão crescer e podem ser um adulto equilibrado ou completamente desequilibrado. E a culpa é sua, porque é você que é o responsável por eles. Então, não perca tempo, não tenha preconceito, porque tem muita gente que diz, meu filho não precisa, ou psicólogo não, né? Nada disso. Eu costumo dizer que é como dentista. Doeu o dente, vai pro dentista. Tem um problema, não consegue resolver? Chama o psicólogo. Isso. Nós indicamos a doutora Karine Stalk Zandonato. Obrigado. Obrigada.